Oi, pessoal! Eu vou dar bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei aí o horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Eu não vejo a hora de tudo isso acabar e estar junto com vocês novamente, de poder ver a alegria de vocês, de pedir para vocês ficarem quietos e prestar atenção, de poder ver vocês interagindo, conversando comigo, reagindo, né, aos meus exemplos, às minhas histórias. Sinto muita falta disso. Estou tentando inovar e estou tentando fazer um vídeo aqui para explicar um pouquinho sobre o nosso conteúdo. Eu não tenho familiaridade com a câmera. Para mim isso é um desafio. Eu estou vermelha de vergonha, mas faz de conta que é o reflexo da blusa, por isso que eu escolhi essa cor da blusa. Mas a gente tem que... Hoje, na situação que nós estamos vivendo, nós temos que ficar em casa mesmo, nós temos que cuidar da nossa saúde e nós temos que cuidar de todos aqueles que nós amamos. Não estamos vivendo uma situação fácil, é uma situação séria, uma situação grave, mas que eu tenho fé que vai passar, né? Então, nós vamos começar agora. Por favor, vocês me perdoem se eu gaguejar, porque eu tenho uma vergonha com essa câmera olhando para mim, é tão estranho. Bom, então vamos lá. Vamos trabalhar o capítulo 3 da apostila, né, de literatura. Eu sou a Jéssica com G, quem não lembra, quem perdeu a memória aí nesses dias, eu estou ajudando a lembrar, a recordar, né? Professora de literatura, então nós vamos começar aí com figuras de linguagem, que é o tema do capítulo nosso da apostila, tá? Eu estou aqui com ela, né? Vocês devem, a minha coloridinha de vocês não, mas vocês têm na apostila de vocês aí esse conteúdo. Pra gente falar um pouquinho de figuras de linguagem, nós temos que pensar um pouquinho no que seria a linguagem figurada, né? Na verdade, a linguagem figurada, ela é muito comum nos dias atuais, na nossa vida de uma maneira geral. Quando a gente usa a palavra, não no sentido dela habitual, no sentido dela comum, empregando no sentido comum. Então, por exemplo, se eu olhar para os teus olhos e falar assim, nossa, o brilho dos teus olhos ilumina o meu dia. Se eu disser isso, eu estou usando o fato do brilho do sol, ele não ilumina o meu dia, o meu viver, né, o meu coração. Na verdade, eu estou usando numa linguagem figurada, num sentido que ele não seria um sentido habitual. Apesar de que nós usamos muito no dia a dia e nem percebemos. Quando você fala, por exemplo, lá para sua mãe, aproveitando que você está aí em casa, né, aprontando de vez em quando, e aí de repente você quebrou a asa da xícara da sua mãe. E aí você fala, mãe, quebrei, sabe aquela xícara que a senhora ama? Quebrei a asa da xícara. A asa da xícara é uma figura de linguagem, é uma linguagem figurada, né? Por exemplo, olha só, a xícara aqui, peguei uma xícara de exemplo, por não existir aí no caso um nome específico para esse tipo, para esse formato, nós nomeamos como asa da xícara, mas na verdade ela não é uma asa de voar como nós conhecemos, né? Mas nós usamos esse tipo de figura de linguagem que nada mais é do que o que a gente chamaria ali de catacrese, que é uma figura de linguagem, né? Bom, aí continuando a respeito disso, a gente tem muitas figuras de linguagem, muitas, mas a gente vai falar de algumas. Eu vou falar especificamente daquelas que tem na apostila de vocês. Uma delas que a gente tem é a comparação e a gente tem a metáfora também. Elas são muito parecidas, porém elas se diferenciam, tá? A comparação, o próprio nome diz. Eu estou comparando alguma coisa a outra,
né? E nessa comparação, você pode usar, por exemplo, alguns termos específicos. Por exemplo, ele é lindo como o Brad Pitt. Ele é igual à minha mãe. Gosto de você tanto quanto gosto dele. Veja bem, são palavrinhas que eu usei para expressar essa comparação. Que palavrinhas que eu usei? O como, eu posso o tanto quanto, o igual a, eu posso usar o tal como. Eu usei essa palavrinha, eu estou fazendo comparação. Agora, eu posso fazer uma comparação que a gente chama de comparação implícita, no qual eu não uso essas palavrinhas, mas não deixa de ser uma comparação. Mas por ser uma comparação implícita, eu chamo ela, eu chamo de metáfora. Então, por exemplo, ele é o Brad Pitt. Na verdade, ele não é o Brad Pitt, ele é como o Brad Pitt para mim. Só que a partir do momento que eu não usei o como, eu estou fazendo uma metáfora. Eu disse, ele é tal coisa. Você é o sol da minha vida, né? Não é como o sol, não estou fazendo comparação, mas eu estou fazendo a metáfora. Você é o sol da minha vida. Ela é uma comparação de forma implícita, que nós chamamos. Bom, uma outra figura de linguagem que tem lá na apostila de vocês, que vocês vão ver, a terceira lá, é a antítese e depois a quarta é o paradoxo. A antítese e o paradoxo, eles são muito próximos, só que existe também uma pequena diferença entre eles. Vamos pensar na antítese primeiro. A antítese é uma oposição, tá? De uma palavra ou uma ideia. Então, dentro de um texto, você está falando lá de todo o seu amor e de todo o seu ódio. E aí, daqui a pouco, você tem naquele texto a palavra amor e você tem a palavra ódio. Então, são duas palavras que se contradizem, né? Que se opõem. Você está falando do céu e da terra, né? Do sol e da lua. Então, são palavras que aparecem no texto, às vezes, que vão se opor. A mesma coisa pode acontecer com uma ideia, né? Isso é a antítese. O paradoxo é a própria antítese, vamos dizer assim, ela desenvolve a ideia da antítese, só que os elementos se anulam, né? Por exemplo, eu te amo tanto que eu te odeio. Como que você vai amar tanto que odeia? Parece algo ilógico, parece algo contraditório. É exatamente o paradoxo, né? Não é simplesmente a presença de ideias opostas ou oposição, né? De palavras e de ideias, mas são as ideias que, além de serem opostas, palavras que, além de serem opostas, elas se contradizem, né? Tornando ali o enunciado ilógico, tornando o enunciado contraditório, tá? Bom, nós temos depois a personificação. Personificação ou prosopopeia, que a gente pode chamar também, nada mais é do que você dar vida às coisas, aos seres inanimados, às coisas que não têm vida. Então, quando você tem lá um conto no qual a agulha conversa com a linha, a agulha não conversa com a linha. A linha não, eles não falam, mas eu estou dando vida a um determinado objeto, a um determinado ser que não tem vida própria. Então, eu estou fazendo personificação, ou o que a gente chama de prosopopeia, né? Quando eu falo assim, nossa, gente, a Tivoli me contou cada coisa. Gente, a Tivoli, a rua Tivoli, não tem como me contar nada, né? Mas a forma como eu usei, eu estou dando vida a uma rua, né? Isso é a personificação ou prosopopeia. Por fim, nós temos também lá, aliás, nem por fim, né? Tem mais algumas. Tem a hipérbole, adoro a hipérbole. A hipérbole nossa, viu? A gente fala no vídeo, aí enrola a língua, fica feio, todo mundo vai ficar zoando com a gente depois. Hipérbole. A hipérbole é aquela figura de linguagem do exagero,
né? Então, quando eu olho para vocês e falo assim, já falei 1000 vezes para vocês ficarem quietos e prestarem atenção, estou fazendo o quê? Hipérbole, estou exagerando, né? Ganhei 1000 elogios. 1000 elogios? Não foram 1000, mas você faz aquele exagero, né? Então, isso é o que a gente chama de hipérbole. Bom, tem uma outra figura de linguagem muito comum de vocês, que vocês gostam muito, viu, nono ano? Que eu já percebi aí na sala. A ironia, né? A ironia, ela é uma figura de linguagem, como você fala assim, ó, aí chegou o seu coleguinha, com aquele cabelo super esquisito, que pra ele tá super na moda, né? Mas pra mim não. E aí eu solto aquela ironia e falo assim pra eles: nossa, que cabelo lindo, hein? Tá lindo mesmo? Eu estou achando lindo? Não, tô sendo irônica, né? Então é uma figura de linguagem também. Eufemismo. Eufemismo é uma figura de linguagem usada para a gente amenizar as coisas, as situações. Então, eu posso dizer assim, ao invés de dizer assim, fulano morreu, né? Eu digo que ele foi para o sono eterno. Ou eu posso dizer assim, nossa, ele foi dessa para melhor. São palavras que vão dar uma amenizada na expressão, né? Fazendo com que fique mais suave quando você vai dizer alguma coisa. E nós temos a metonímia, né? A metonímia é uma substituição de uma palavra ou expressão por uma outra. Por exemplo, muitos de vocês podem falar assim, nossa, eu adoro Machado de Assis. É o Machado de Assis que você adora? Foi o Machado de Assis que você conheceu? Não, são as obras de Machado de Assis. Então, você está substituindo o nome do autor pela obra. Então, isso é o que eu chamo metonímia. Ou então, quando você fala lá, você substitui, por exemplo, o objeto pelo conteúdo. Então, quando você fala assim, eu quero um copo de suco. É o copo feito de suco? Não. É um copo, o conteúdo dele, o que você quer. É o suco que está dentro do copo, né? Outra coisa é quando você vai, por exemplo, substituir a parte pelo todo. Por exemplo, os sem-teto invadiram aquele determinado lugar. Mas quando eu falo assim... Aí você fala assim, sem teto você está substituindo o nome do quê? Das pessoas sem casa. É uma metonímia também, tá? E por fim, aqui vou voltar e vou finalizar com aquele exemplo que eu dei lá no início, né? Que é o exemplo da catacrese, que é a última figura de linguagem que tem aí na nossa apostila, né? Quando exatamente um termo conotativo, né? É uma palavra que nós usamos por não existir algo mais adequado, como eu falei para vocês. É o caso da asa da xícara. É o caso, por exemplo, do pé do sofá, a perna da mesa, a orelha do livro, né? Esses são os exemplos que a gente pode ter aí de catacrese. Gente, espero que eu tenha ajudado e tenha esclarecido aí. Se tiverem dúvidas, podem mandar. Eu vou explicando para vocês. Façam os exercícios do livro, sigam o cronograma que eu passei para vocês e até a próxima, tá? Um beijo, super saudade de vocês, tá bom?